oitavo ano, continuando então, vocês vão pegar a apostila Tempo de Recordar, lá na página 15, certinho? Que foi onde a gente parou. Hora da leitura, texto, romance, fragmento. Romance, pessoal, é uma história longa, tá? Nada mais que isso. Não quer dizer necessariamente uma história de amor, é uma história longa, com vários personagens, vários acontecimentos, tá bom? Esse aqui, então, é um trecho, certinho? O título dele é Rumo ao Sol. Então, aqui vocês vão conhecer a história da To, que é uma menina, né? Ela tem lá um problema e ela sofre uma perda muito significativa na vida dela, né? Então, fala um pouquinho desse sentimento por conta dessa perda. E é um texto muito bonito, muito poético, tá? Então, vocês vão ler aí com atenção, certinho? Chegamos no Explorando o Texto. Que sentimentos esse texto despertou em você? Então, com certeza, esse texto vai despertar alguns sentimentos em você. Você vai comentar um pouquinho sobre isso. Reflexão sobre o uso da língua. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com dois conteúdos, dois conceitos, comparação e metáfora, tá bom? São duas figuras de linguagem, recursos da língua que os escritores usam, né? O que a gente usa até no dia a dia também, para deixar aquilo que a gente vai falar ou aquilo que a gente vai escrever mais interessante, vamos dizer assim, tá? Então, releia esses trechos do texto, trecho 1, trecho 2, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Você vai fazer uma comparação entre as expressões aqui. Olha, leia o exemplo abaixo, observando a palavra que estabelece a comparação. A morte é como um filme que parou de repente. Então, aqui está se estabelecendo uma comparação, né, entre a morte e o filme, porque eles têm algo em comum, algo semelhante. Bom, agora observe a construção de outra frase sem o uso do elemento comparativo. A morte é um filme que parou de repente. Quem é o elemento comparativo? É o como, né, pessoal? A palavrinha que estabelece a comparação é o como. Ela está presente nessa frase de cima, mas ela não está presente na frase de baixo, certo? Vocês percebem que aqui a comparação é direta, certo? Porque tirou a palavrinha como, tá? Então, você vai responder aqui as duas questões. Eu não sei o que aconteceu aí na apostila, acredito que tenha sido, perdão, pessoal, que tenha sido um erro de digitação, porque esse exercício saiu 2 vezes, tá? Mas aí vocês desconsideram. Bom, chegamos lá na página 18. Na página 18 vai ter uma explicação bem importante sobre a questão da comparação e da metáfora, tá bom? Quando a gente vai estabelecer uma comparação, olha lá, quando aproximamos seres, ideias, acontecimentos que têm uma característica comum, algo em comum, empregando elementos comparativos. Então, nós vamos usar o como, tal qual, feito, parece, tanto quanto. Estamos criando uma figura de linguagem chamada comparação. A gente faz muitas comparações, né, nas situações do dia a dia. Então, para isso, a gente usa essas palavrinhas, ó, essas expressões para estabelecer essa comparação, tá? E aí a gente tem, então, a figura de linguagem chamada comparação. Quando não aparece o elemento comparativo, ou seja, nenhuma dessas palavrinhas aqui que estão destacadas, a aproximação entre os seres comparados é direta. Essa comparação é direta. Por quê? Porque não usa nenhum desses termos. A essa figura de linguagem dá-se o nome de metáfora. Veja os exemplos. Olha lá, essa tristeza era como um caranguejo com fortes pinças. É uma frase do texto. Aqui a gente tem comparação, porque tem o elemento que estabelece a comparação. Essa tristeza era um caranguejo com fortes pinças. Aqui sumiu o elemento de comparação, o como. Então, a comparação foi direta. E aí a gente tem uma metáfora. Então, tem um esqueminha aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá? E aqui fala, então, que a metáfora, ela sempre vai depender do contexto de uso, né? Ou seja, o texto em que ela está inserida, a situação em que ela está inserida. Olha algumas que a gente usa aqui, ó. Você está fazendo tempestade num copo d'água. Ele ficou numa saia justa, né? Numa situação ali delicada.
Então, pessoal, a metáfora ela é muito usada no nosso dia a dia, tanto a comparação quanto a metáfora. E aqui, ó, vocês vão então fazer esse exercício, tá? Complete as frases com uma palavra ou expressão que estabeleça uma relação de comparação com o termo em destaque. Veja o exemplo. Então, nós temos lá, a menina cantava feito um pássaro. Amanhã surgia como... E aí você vai então, veja, você tem que pensar em coisas que são parecidas, né? Olha, amanhã, a música, a morte do pai, as lágrimas da menina, certo? Então, pessoal, vocês vão estabelecer aqui uma comparação, certo? De acordo aí com a criatividade de vocês. Essa semana a gente vai até aqui, até o comecinho da página 19, dá tempo de recordar. Terminando, vocês já sabem, é só tirar foto e me mandar no privado, tá bom? Desejo uma boa semana, bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus e até mais!